ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra e por aí vai. Então, eu convido vocês a lerem depois isso, mas vocês vão ler uma outra perspectiva, que é o que eu quero trazer para vocês nessa noite. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando assim, poxa, que sobrecarga, né? Um monte de coisa que a mulher tem que fazer, que a mulher tem que fazer ainda, fazendo bem, sem reclamar, sem murmurar, com alegria no rosto, no coração. E eu não sei vocês, mas eu me pego nesse lugar às vezes, me sentindo sobrecarregada, me sentindo cansada e pensando, e aí eu quero colocar sobre a sobrecarga num lugar que muitas vezes a gente desconta essa sobrecarga. E há 2 anos atrás, o Senhor me fez olhar para a palavra do Senhor, junto com o que eu já trabalhava, que era comportamento alimentar, sobre como nós colocamos as nossas sobrecargas, seja ela de cansaço do trabalho, seja ela de emocional, seja ela de qual raiz for, nós colocamos na alimentação. Eu não sei vocês, mas quando eu chego em casa cansada, e eu não quero pensar na comida. Eu não quero pensar no que eu vou fazer, porque eu tenho ainda uma responsabilidade de fazer uma alimentação saudável. Eu não quero pensar em fazer a comida, eu não quero pensar na confusão ao redor da mesa, porque eu tenho uma menina de 3 anos que é bem quieta. Eu quero só que passe o horário da janta. E normalmente o que a gente busca nisso? Lanches, coisas que não são saudáveis, né? E muitas vezes a gente desconta essa sobrecarga na alimentação. Só que daí a gente tem um problema, que toda vez que eu trabalho com as pessoas e eu pergunto qual é o horário que é um gargalo para que você saia do prumo, para que você desconte na comida. E adivinha só, eu não sei para vocês, mas normalmente a gente começa com o café da manhã bonitinho, almoço vai bonitinho, mas chega de tarde, de noite, na janta, a gente está comendo até os envoltos da parede, né? Só que a gente tem um problema aí. Primeiro que a nossa fome, ela não é uma fome fisiológica, ela é uma fome emocional. E a gente passa a um ponto de que normalmente, eu não sei vocês também, né? Normalmente lá em casa a fome não é por comidas saudáveis, né? Ovo, uma carne, não, é por um lanche, é por alguma coisa bem gordinha. E aí a gente vai para um ponto que é o que e o quanto nós comemos. E lendo assim sobre os estudos que relacionam a alimentação com a ansiedade, a gente se pergunta o que vem primeiro. Sabe aquela comparação que vem primeiro o ovo ou a galinha? É tipo assim, o que vem primeiro? A ansiedade que me faz comer ou o que eu como que me deixa mais ansioso e eu entro num ciclo repetitivo de comer mais e demais, e aí a gente entra num problema que tanto que diz lá em Filipenses 3,19 que o nosso Deus vira o nosso ventre, ou seja, a gente passa a atender as nossas vontades e não a saúde, e a gente deixa de contemplar e de cuidar do templo do Espírito Santo, né? Então lá em 1 Coríntios 6,19, o Senhor nos traz a palavra por meio de Paulo, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? E sabe que lendo isso ainda, o Senhor me levou a refletir hoje de manhã sobre o que diz lá em Lucas 10. Deixa eu achar aqui. Em Lucas 10, 41, 42, que é uma passagem muito conhecida de todos também, né? Que é de Marta e Maria. E eu comecei a questionar o Senhor e disse: tá, Deus, mas olha só, se a mulher tem que fazer tudo isso, onde fica a parte que Jesus fala para Marta, Marta? Porque, como ele diz ali, Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Pensa só, olha o paradoxo aqui. A gente tem que fazer várias coisas. Está lá em Provérbios 31, né? Com um sorriso no rosto, amando tudo e todos. E, ao mesmo tempo, nós não devemos estar tão inquietos. E aqui a grande chave, como eu falei para vocês, o meu intuito hoje é que a gente leia essas duas passagens de uma forma diferente, onde está o nosso coração. Então, hoje, o que o Senhor colocou no meu coração de trazer aqui para vocês é esse questionamento. Onde está o coração de vocês em relação às sobrecargas, e principalmente as mulheres? Hoje é nosso dia, né? E muitas mulheres, eu digo isso por mim, o Senhor me tirou de um lugar disfuncional, de sobrecarga, de tudo mais, e muitas vezes a gente está sobrecarregado por não pedir ajuda, por não saber se era
onde está o nosso coração? Se nós estamos ouvindo e nos alimentando da verdadeira fonte, que, como diz, o Senhor fala isso para nós em João 6,35, ele fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, esse questionamento que eu quero deixar para vocês: onde nós estamos distraídas, ansiosas, preocupadas, ou nós estamos no lugar, e aí agora a gente volta lá em Provérbios 31, no versículo 30, que fala assim, ó, eu não sei, né, talvez vocês não sejam assim, mas a gente lê e você vai tirando conclusões, mas lá no versículo 30 diz o que mais importa: a beleza é enganosa. Quando eu falo sobre alimentação, eu não falo sobre estética, eu falo sobre saúde. E a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor. Então, de nada adianta a gente fazer tudo isso daqui se nós não temos o temor do Senhor, se nós não nos alimentamos na fonte, que é estar aos pés do Senhor. Então, onde você está colocando sua sobrecarga? Coloque aos pés daquele que realmente, ele diz para nós em Mateus 11:28, ele diz também: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, hoje, eu convido vocês a essa sobrecarga, a gente colocar diante dos pés do Senhor. Porque o Senhor confia em nós para levarmos a água da fonte da vida para nossas famílias.